Ora, viva, saudações a todos, bem-vindos a este tutorial sobre o cálculo, ou melhor, o uso da macro bundle do autor Delavi, 2012. Entanto, este tutorial estará dividido em duas grandes partes. Vamos começar uma primeira parte muito relacionada com aspectos relacionados com a instalação e uma segunda fase relacionada com um exemplo de como podemos calcular, por exemplo, o standard deviation fazendo recurso a esta mesma macro. Boa sorte, espero que sigam o passo a passo. Para começar, vamos estar seguros de que a ativação da macro a nível do próprio Excel esteja correta. Vamos em ficheiro, primeiramente. Uma vez que estamos em ficheiro, vamos aqui abaixo em opções. Posteriormente, vamos em centro de confiança. Depois, vamos em definições do centro de confiança. Temos que estar seguros de que a opção ativar as macros VBA esteja ativa. Em outros computadores, poderá ter qualquer uma dessas opções ativas, menos a opção ativar as macros VBA. No entanto, clicamos em ativar as macros VBA e depois damos um OK e mais um OK. Então, estamos em condições de fazer a instalação da nossa macro. Como é que nós vamos fazer essa mesma instalação? De forma muito simples. Vamos em segurar primeiramente aquilo que é a opção aqui do Excel programador. Depois vamos em Visual Basic. Quando estivermos em Visual Basic, vai abrir-se uma janela como a que vem aqui. O que teremos de fazer é vir na opção Insert, para inserirmos, vamos em Module. Quando clicarmos em Module, vai se abrir digamos, uma janela em branco. É aqui onde nós vamos colar a opção do programador, no caso, a linguagem do programador. Eu tenho aqui um ficheiro aberto com a linguagem do programador já aberta, já selecionada. Vamos selecionar tudo em Ctrl+T, depois Ctrl+C e vamos novamente para para o nosso módulo. Clicamos, colamos essa linguagem com um simples Ctrl+V. Uma vez feito isso, só temos que gravar. E vemos em Save e pergunta se eu quero realmente gravar e vamos gravar. Já estamos em altura de voltar para o nosso ficheiro Excel, clicando aqui neste View Microsoft Excel. Clicamos nesse ícone e pronto, estamos novamente, estamos no nosso ficheiro Excel. Essa seria a primeira fase do nosso tutorial, que era a instalação e ativação da macro bundle. Vamos passar agora para a segunda fase, que é um exemplo de um cálculo do Standard Deviation, fazendo recurso ao solver rate desta mesma macro. Mas antes vamos ter que certificar-nos de que esta mesma macro está, de alguma forma, disponível. Vamos clicar no menu Ver, aqui, menu Ver, e vamos em Macro, como aparece aqui. Ou podíamos, se quisermos, fazer o Alt mais F8. Clicamos em Ver Macros e, aqui aparece essa sequência portanto, de módulos que esta macro tem. Nesse caso, essa macro tem 3 grandes módulos, mas nós vamos usar o módulo Solver Aid, que é este módulo 3, que aqui aparece. Por agora, não vamos usar, mas vamos ver acabamos de ver que este módulo está ativo na nossa planilha. Vamos fechar por enquanto. No entanto, vamos agora fazer um procedimento de cálculos de como podemos calcular ou de como podemos efetuar o Standard Deviation ou DESPAT.
fazendo recurso ao SolverAid. Portanto, tenho aqui a minha planilha com dados experimentais. Aqui coloco, no caso, se eu, por exemplo, tiver que fazer um estudo cinético para poder depois calcular a constante de velocidade, depois de estar no laboratório, vou obter valores, por exemplo, se eu quero fazer o segmento de uma molécula, no caso, vou obter valores da superfície desta molécula que me vai dar o cromatógrafo, ou cromatograma, ou também podia ser o valor que me é dado num espectrofotómetro, por exemplo, a concentração. Então, esses valores experimentais, vou colocá-los aqui no YXpert. Suponhamos que eu fiz um segmento em função dos dias. No primeiro dia estava completo a 100% e esse valor foi degradando até no 42º dia tenho um valor de 0,8. Esse estudo estamos aqui a dar valores hipotéticos, mas aqui coloquem os valores que vão obter do vosso experimento. Uma vez feito digamos, uma vez completo estes dados experimentais, eu posso fazer o cálculo, o cálculo deste valor da concentração ou mesmo o valor da superfície da molécula de interesse. Posso fazer esse cálculo. Bom, para o meu caso deste exemplo, deste tutorial, eu vou usar esta fórmula em que a concentração é igual ao A, no caso, o A pode ser são os famosos parâmetros ajustáveis. Eu posso dar qualquer valor, é mesmo hipotético, atenção. Eu posso, por exemplo, pôr aqui 109, por exemplo, para o valor de A, para o valor de B, vou colocar um valor bem mais baixo, que esteja neste intervalo ou se calhar ligeiramente acima. Aqui posso, por exemplo, pôr se calhar 0,0, vamos dizer 0,0, não sei, 9, por exemplo. Colocamos em um valor hipotético. Lembrem-se de que eu pretendo calcular não só a constante de velocidade de degradação de uma molécula determinada, no caso, vai-me ser dada pelo B. O B será, este B no final, vai ser o valor da constante de velocidade, de degradação da molécula. Tenho aqui outras colunas de resíduos e do erro, no caso o erro que vai ser a diferença dos resíduos, ou melhor, vai ser o nosso resíduo ao quadrado. No entanto, por enquanto, vamos aqui fazer o cálculo do nosso valor calculado da nossa molécula de interesse. É igual a A, quem é A? É este parâmetro ajustável aqui. É isso que nós pretendemos ajustar. Eu vou fixar esta célula, colocando o símbolo do dólar, não é? Para fixarmos esta célula, vezes exponencial, vamos por aqui essa expressão, vamos colocar o menos B, quem é B? É esta nossa constante de velocidade. Portanto, isso é a minha fórmula. Vocês podem fazer os vossos cálculos com base nas vossas fórmulas. Digo, nas fórmulas que pretendem calcular as vossas moléculas ou o que for. Lembrem-se de que são valores que eu devo sempre fixar com o símbolo de dólar, vezes a variação do tempo. Bom, eu vou colocar já aqui o tempo e não fixo, porque vou usar todos estes valores todos é que vão variar. O que é fixo aqui é a nossa constante de velocidade e portanto, aqui é a nossa constante de velocidade, o nosso B, e essa aqui é a nossa concentração no estado zero, no caso, no estado inicial, não é? Seria o meu valor de referência, o meu Kref, ou meu K de referência. Ok, e temos aqui este valor que vamos arrastar para que calculemos para os demais números.
Portanto, veem que aqui já de forma um tanto quanto coincidente, os valores estão um tanto quanto ajustados já, não é? Porque estão muito próximos dos valores experimentais. Naturalmente, se dessemos valores muito altos para o nosso KRF, a nossa constante de referência, certamente aqui daria valores também muito altos e o nosso solver rate ajudaria-nos a ajustar esses valores. Uma vez calculado o nosso, no meu caso, a evolução da nossa constante de degradação, ou melhor, a nossa velocidade de degradação, vamos então calcular o nosso resíduo. O que vai ser o nosso resíduo? O nosso resíduo é a nossa diferença entre o valor calculado menos o valor experimental. E esta diferença dá-nos estes valores. Temos aqui o nosso resíduo, a nossa diferença. Portanto, uma vez feito o nosso cálculo, é importante fazermos isso por quê? Porque o nosso solver rate vai pedir o valor do nosso resíduo. Por isso é que temos que calcular o nosso resíduo, ou seja, o nosso erro. O erro é o resíduo ao quadrado. Então, vamos agora calcular o nosso erro. O erro é igual ao resíduo ao quadrado. Tanto eu podia clicar aqui no resíduo e elevar ao quadrado, ou podia fazer novamente, abrindo parênteses, faço o clique no valor calculado, menos o valor experimental, elevado, que é aqui o nosso sinal, elevado ao quadrado, e dou um Enter. Aqui temos o nosso valor ao quadrado. Pronto. Depois de fazermos este cálculo do nosso erro, vamos calcular aquilo que se chama sum of square residues, que é basicamente a soma dos resíduos ao quadrado, ou a soma dos erros. Então, eu já tenho aqui por definição isso colocado, mas é colocar a soma destes resíduos. Damos um OK e temos aqui este valor. Ora bem, eu deixo aqui uma célula e duas células aqui destacadas, justamente para dizer que é aqui onde o nosso solver rate vai colocar o valor das nossas incertezas, tanto para a nossa constante a nosso KRF, que é a nossa constante de velocidade inicial, como a nossa constante, perdão, a nossa concentração inicial, não é? Como o valor das incertezas, o DSVPAD, ou o Standard Deviation, da nossa constante velocidade. É o que eu pretendo calcular. Aqui vai nos dar, essa já é a nossa constante de velocidade, que pode ser ajustada caso o valor esteja, de alguma forma, muito fora da realidade. O solver rate vem para ajustar. Se estiver próximo, ele vai manter como está. E aqui vamos ter, o solver rate vai gerar aquela que é o nosso standard deviation. Ora, muito bem, este CM é a nossa constant matrix, aqui é a nossa constant coeficiente. Depois vamos ver que são células que devem ser definidas para que o solver rate venha nos colocar os resultados que vão daí advir. O mesmo vai acontecer para a nossa soma do erro. Pronto. Feito isso, vamos então lançar o nosso solver rate. E para podermos lançar o nosso solver rate, vamos seguir o seguinte procedimento. Vamos em menu ver, vamos em macro, clicamos em macro, ver macros. E nesta lista de macros, vamos selecionar o módulo 3, que é o nosso Solver Aid. Vamos descendo, vamos fazer o scroll down até encontrar o nosso Solver Aid. Aqui está. Atenção, não o Solver Scan, mas sim Solver Aid. E clicamos em executar. Ao clicarmos em executar,
O primeiro passo que nos é solicitado pelo Solver Aid é para podermos selecionar os nossos parâmetros ajustáveis, ou seja, vamos selecionar a célula ou a coluna que contenha os parâmetros ajustáveis. Onde é que estão os nossos parâmetros ajustáveis? É o A, que é o nosso KREF, a nossa referência, e também o nosso B, que é a nossa constante de velocidade. São os nossos parâmetros que pretendemos ajustar, caso estejam totalmente fora daquilo que devia ser o valor real. Então, selecionamos estes dois valores, o A e o B, clicamos e a seguir pede-nos para, digamos, o nosso target. O nosso target, qual é o nosso target? O nosso solver target é basicamente a soma dos resíduos, ou melhor, do erro. É o nosso sum of square of the residues. Clicamos aqui, prosseguimos com o nosso cálculo. A posterior, nos pede para selecionarmos a coluna do valor calculado. Onde é que está a coluna do valor calculado? Y calculated, que é esta seleção que eu faço aqui. Depois que eu der um OK, automaticamente viram que o nosso Solver Aid acabou por gerar aquilo que é aquelas que são as incertezas desses valores ajustados. Inclusive, dando também a incerteza ao nosso standard deviation para a nossa sum of square residues, como vem aqui. Feito isso, o Solver Aid pede-nos para selecionar 4 células que contenham ou que vão conter a nossa covariance matrix, nossa matriz de covariança. Aqui selecionamos e damos um OK e deu-nos a nossa matriz de covariança. Não vamos usar esse valor. O que mais nos interessa para este tutorial é o valor do Standard Deviation, este daqui, para a nossa constante de velocidade. Atenção. E damos um OK e nos diz ainda para selecionarmos mais 4 células em blocos de 2, 2, para se colocar o nosso coeficiente de correlação. E clicamos e ali vai nos dar então o nosso coeficiente de correlação, que não nos interessa por enquanto neste tutorial. Feito isso, importa dizer que este é o nosso grande valor, um valor muito importante. Vou aqui negritar, porque é o nosso standard deviation. É o nosso standard deviation de quem? Dessa nossa constante de velocidade. Perdão, constante de velocidade de degradação de uma molécula determinada, uma molécula hipotética. Também vou aqui sublinhar. Importa referir que este valor aqui é obtido em função do tempo, ok? Mas do tempo em dias. Ora, se eu quiser fazer a conversão deste valor porque a nossa unidade é por segundo ou é por unidade de tempo, ok? Então, se quisermos converter isso em segundos, vamos converter este valor dividido por 24 vezes 3.600 para podermos converter esse valor em segundos, e o mesmo faremos para o valor do nosso standard deviation, de modo a obter um valor, portanto, para uniformizar, caso o estudo que queiramos publicar, devo expressar a unidade da constante de velocidade em menos segundo, em menos segundo. Vão já perceber isso. Deixa eu cá ver.
Prontos. Dando sequência ao nosso cálculo, se eu quiser, por exemplo, calcular a nossa constante de velocidade de degradação, e expressar em menos segundo, naturalmente eu vou proceder-me da seguinte maneira. Vou pegar, vou pegar Vou pegar este valor da nossa constante de velocidade, que está expressa em menos t de dias, e vou dividir por 24 vezes 360, 3.600 para fazer essa conversão de dias para segundos. E aqui teríamos este valor, que é de 1.04 10 elevado a menos 6. E também, se eu quiser calcular o nosso famoso ecartito, vou fazer a mesma coisa, só que venho aqui neste valor calculado pelo Solverade e faço o mesmo procedimento, porque este valor foi obtido tendo em conta o tempo em dias. Convertendo isto em segundos, para ter o dado uniformizado, o nosso ecartito, como dizem os franceses, será de 7,76 10 elevado a menos 8. É desta maneira que se faz, então, o nosso cálculo do nosso ecartito. Resumindo, o nosso tutorial baseou-se em como instalar a macro bundle. Estamos a falar a macro bundle do autor Delavi, é isso de 2012. Fazendo recurso a esta macro, fizemos primeiramente a ativação pelo software, ou melhor, pelo Excel. Fizemos a ativação desta macro, fizemos a instalação da mesma e, finalmente, demos aqui um exemplo hipotético de como podemos calcular, por exemplo, o ecartito e uma constante de vitesse, por exemplo, uma constante de velocidade. Para tal, é importante termos os valores experimentais, é necessário calcularmos ou termos os valores destes valores experimentais, mas os valores calculados. É necessário nós termos os resíduos e o nosso erro, que vai ser o quadrado dos resíduos, porque temos que ter isso, porque o Solverade requisita estes valores. Naturalmente, é necessário termos os parâmetros ajustáveis, são esses parâmetros que podem ser ajustáveis quando dão valores assim, um tanto quanto fora da realidade, mas esses valores ajustáveis devem ser naturalmente colocados de forma hipotética, porque o próprio Solverade faz essa correção automática caso o valor esteja totalmente extrapolado. Finalmente, o Solverade vai nos dar o ecartito, porque esse ecartito é dado em função do tempo em dias, e é necessário fazer toda essa conversão da constante de vitesse, que é o nosso D, e do seu ecartito gerado pelo Solverade, também fazer essa conversão tendo em conta o tempo em dias. Vamos dizer, não, mas o ecartito não se calcula com relação a tempo. Não, não. É que se o valor que nos é dado pelo Solverade foi com base nesses valores aqui. O Solverade, em algum momento, pediu-nos o valor do Y calculado. Ora, o Y calculado foi feito com base no tempo em dias. E se foi feito com base no tempo em dias, eu devo padronizar sempre as unidades. É por essa razão que, finalmente, nós fizemos o cálculo do nosso ecartito em a conversão da unidade em segundos. Portanto, muito obrigado pela atenção dada a este tutorial e, naturalmente, estamos disponíveis para tudo aquilo que for esclarecimento adicional a este tutorial. Façam bom proveito da macro bundle de Levy, pois é aprovada cientificamente e muito usado em ciências microbiológicas, químicas e bioquímicas de alimento. Um até breve.